Um bom dia, um feliz sábado a todos. É um privilégio poder estar com vocês aqui nessa manhã. Ano passado e este ano a gente está correndo muito para tentarmos conhecer aí pelo menos todas as sedes de distrito. Aí muitos sábados tem que pregar em 2 igrejas para conhecermos o máximo de igrejas do campo. Eu ainda vou ter que me espremer esse ano, porque 3 distritos ficarão de fora, que eu não consegui ano passado e ainda não consegui encaixar dentro desse ano. Mas estou tentando ver se algum evento maior que eu consiga só participar à tarde, não participar de manhã, para sobrar algum sábado a mais, para poder conhecer todos os distritos de fato da nossa associação. De forma que é um privilégio poder estar com vocês hoje, conhecendo-os mais de perto um pouquinho, né? Só para ter uma ideia, curiosidade, quantos aqui trabalham na CPB? Deixa eu ver as mãos. Toda igreja que a gente vai, encontra, a gente fica feliz. Deus seja louvado. Que bom. Bom saber que estão aí. Eu acho que vocês, nesse último ano, já conheceram bastante a meu respeito. Se não sabem, eu nasci no Rio de Janeiro, quase que um acidente, porque de carioca eu não tenho nada, só a certidão de nascimento, mas nasci lá. Meus pais trabalhavam lá, nasci no nosso hospital, Hospital Silvestre, onde minha mãe trabalhava. Aos 4 anos fui para Minas Gerais. Meus hábitos acabaram sendo de mineiro, porque cresci ali dos meus 4 até os 18 anos, quando fui então para o Espírito Santo. Meu coração é capixaba, porque casei com uma capixaba, né? Desencalhei no Espírito Santo, então tive que ter um coração capixaba. Cursei teologia na Bahia, já casado. E enquanto estava na Bahia, nasceram meus 2 filhos. Um deles nasceu nas férias, é capixaba, porque eu estava comportando em Vitória. A outra, a filha mais nova, nasceu em maio, eu estava estudando, então é baiana. E da Bahia fomos para o Paraná. Eu, quando me formei, não tive chamado, mas comecei na obra bíblica ali no Paraná. Depois fui para o distrito, pastorei alguns distritos, me tornei evangelista do Norte do Paraná. Retornei para a Bahia como professor de teologia, onde fiquei uma temporada, vivi um tempo nas Filipinas estudando, cheguei para Paulista Leste em 2012, trabalhei lá por 9 anos e meio, como evangelista, ministério pessoal, secretário, os últimos 7 anos lá como presidente, e há 1 ano estamos aqui na boa terra da Apson. Como já mencionei, Deus nos agraciou com 2 filhos, o mais velho já casou, está fazendo terça-feira 27 anos, ainda o danado com a minha norinha não me deram neto, já estou quase fazendo incentivo financeiro para ver se eles me arrumam um neto logo, mas a geração de hoje não está querendo nada com filho, então ainda não me deram essa alegria, mas já estão tocando a vida, ele é pastor lá em São Paulo. A mais nova aparece só como beija-flor em casa nas férias, porque estuda medicina lá no Peru. Então está conosco, hoje acompanhou a mãe, está lá na Igreja Jardim Vanderlei. E essa é a nossa família. Como os filhos cresceram, meio que saíram de casa, nos últimos anos nós adotamos 5. 2 são Yorkshire e 3 são Lulu da Pomerânia. Então, temos 5 cachorrinhos, que é a nossa alegria, o hobby. Minha esposa dá banho, tosa, faz tudo, tem até aquele secador de pet shop, o hobby dela ali, cuidar dos cachorrinhos. Essa é a nossa família, vocês conheceram um pouquinho de mim, e eu agora quero conhecer um pouquinho de vocês. Como o tempo não permite abrir para vocês falarem muitas informações, eu quero conhecer algo um pouco diferente. Você tem algum personagem bíblico predileto? Se tem, qual é, tirando Jesus? Alguém quer compartilhar? Qual é? Qual o seu? Pode compartilhar, se desejar. Samuel, Paulo, José, Moisés, Ruth, Davi. Mais alguém quer? Manassés, Ruth, muito bem. Ok, mais alguém? Paulo. Maravilha, eu também tenho o meu.
se tornou meu personagem bíblico predileto quando eu era adolescente, mais juvenil, pré-adolescente. E é meu personagem bíblico predileto até hoje, e nós vamos estudar sobre ele, Daniel. Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos estudar o último episódio da vida de Daniel, relatado aí na Bíblia, que começa no capítulo 10. Ele já não era mais um adolescente aqui, já era um homem idoso, ao redor dos seus 90 anos de idade. E vamos ver um pouquinho sobre essa experiência de Daniel, que começa aí no início do capítulo 10, termina no final do capítulo 12. É um bloco só, é um episódio só, esses 3 últimos capítulos do livro de Daniel. Antes de lermos o verso 1, feche seus olhos e vamos pedir sabedoria a Deus. Pai querido, Deus amorável, vamos estudar agora a Tua Santa Palavra. Fala aos nossos corações. Concede-nos, Senhor, discernimento para compreendermos Teus ensinos, mas fé e coragem para os vivermos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Verso 1, Daniel 10. Acompanhe comigo. Diz o texto, Daniel 10, verso 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. O texto bíblico diz que era o 3º ano de Ciro. Você se lembra o que foi que aconteceu no 1º ano de Ciro? Está lá no livro de Esdras. Este assinou um decreto permitindo que parte do povo de Israel retornasse para Jerusalém para reconstruir o templo. Eles voltaram, começaram suas atividades, surgiram os samaritanos oferecendo ajuda. E eu te pergunto, queriam ajudar de fato? Os samaritanos queriam ajudar de fato na reconstrução? Não. A intenção era o oposto, era oposta. Era de boicotar a reconstrução. O povo de Deus, percebendo, recusou essa suposta ajuda e eles então começaram a falsificar relatórios, enviando para Ciro e Dario, na tentativa de que estes interrompessem a reconstrução do templo de Jerusalém. O povo de Deus enfrentava uma luta para reconstruir a casa de Deus. Você enfrenta alguma luta hoje? Está passando por algum desafio? Constantemente na vida nós passamos por lutas, né? Estamos sempre lutando para construirmos ou reconstruirmos algo. Pode ser que sua luta, queira Deus que não, mas pode ser que nessa manhã eu esteja falando para alguém que está lutando para reconstruir a felicidade no seu casamento. Tantos sonhos, tantos planos, e você não consegue entender o que está acontecendo com seu cônjuge. E você tem orado, clamado e pedido a Deus por um milagre. Talvez sua luta seja para reconstruir a vida de um filho, de uma filha, que com tanto amor e carinho você criou e hoje está distante de Cristo Jesus, e você tem clamado e orado, pedindo que o Senhor opere um milagre e reconstrua a vida deste filho ou dessa filha. Talvez sua luta seja com a reconstrução da saúde, sua ou de um querido, e você tem pedido a Deus por este milagre do restabelecimento da saúde. Talvez com o trabalho, com as finanças, o clima no trabalho, você não sabe o que está ocorrendo, e você tem orado e clamado a Deus. Talvez as contas se avolumam. Quem sabe sua luta, na verdade, seja para reconstruir sua vida espiritual. E você ora a Deus e pede a Deus: Senhor, eu não posso continuar vivendo dessa forma. Eu não posso continuar visitando tal site, vendo tais tipos de coisa na TV. Senhor, eu não posso continuar fazendo isso. Senhor, eu preciso começar a fazer isso. E você tem que clamar a Deus e lutado para reconstruir sua vida espiritual. Constantemente estamos em luta. O povo de Deus enfrentava uma luta para reconstruir a casa de Deus. Daniel, como eu mencionei antes, por ocasião deste episódio, já não era um jovem adolescente, na casa dos seus 17 anos, que foi levado cativo para a Babilônia. Já era um homem idoso, na casa dos seus 90. Ele não retornaria mais a Jerusalém.
Sua saúde, idade avançada e meios de transporte da época não permitiam que ele retornasse. Sem falar que ele tinha um cargo importante no Império Medo-Persa. São lembrados do episódio do capítulo 6, em que Daniel é nomeado um dos 3 presidentes que ajudariam a governar o mundo debaixo de Ciro e Dario, com a ajuda de 120 sátrapas, espécies de governadores. Mas o que foi que os outros 2 presidentes e alguns desses sátrapas fizeram? Armaram uma cilada para Daniel. E ele foi para onde? Na cova dos leões. Foi devorado? Quem é que acabou sendo devorado? Os outros 2 presidentes e os sátrapas envolvidos. E a Bíblia aí se silencia. Ela não diz se outros 2 homens foram escolhidos para substituírem aqueles presidentes mortos, ou se Daniel permaneceu como único presidente e se assim o for o 3º homem do mundo. Independente disso, Daniel era um homem muito importante. Tinha atribuições relevantes, importantes, uma agenda pesada no palácio. E, neste final de vida, uma situação mais cômoda. Ele não retornaria mesmo para Jerusalém. Então ele pensou assim: olha, eu já estou cansado, idoso, já sofri demais. Agora é a vez de Esdras, Neemias, Zorobabel, eles que lidem com essa situação lá em Jerusalém. Foi essa a atitude de Daniel? Foi assim que ele agiu? Não. O que foi que Daniel fez? Acompanhem comigo o verso 2 a 4. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Durante quantos dias Daniel estava pranteando, orando? Quantos dias? Quantos? 21 dias. Guarde essa informação. Nós vamos precisar dela. Quantos dias ele estava pranteando, orando? 21. Verso 3. Manjar desejava e não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. Está bom até aqui. Daniel, um homem extremamente ocupado, cancela todos os seus compromissos no palácio e vai para um local tranquilo. Onde é que ele estava? Junto do rio Tigre. Para se dedicar única e exclusivamente a orar e a jejuar parcialmente em prol do povo de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Daniel era um homem de oração? Sim ou não? Sim. Toda vez que nós vemos Daniel orando, e nós o vemos orando com muita constância, sabemos até que ele orava 3 vezes ao dia, de maneira sagrada, em direção a Jerusalém, como era costume naqueles tempos, e alguns judeus adotam esse costume até hoje. E nós vemos Deus agindo cada vez que ele ora. Capítulo 2, decreto de morte. Um sonho misterioso do rei. Daniel ora. Naquela mesma noite, Deus dá o sonho e a interpretação do sonho. Capítulo 4, outro sonho misterioso, Deus dá o discernimento. Capítulo 5, rei Belsazar fazendo uma festa de orgia, utilizando os utensílios que um dia estiveram no templo de Jerusalém. Uma mão misteriosa aparece, escreve palavras reluzentes, Mene, Mene, Tekel, Parazim. Daniel é chamado e dá o significado das palavras. Pesados fostes na balança, encontrado em falta, e o teu reino será entregue aos medos e aos persas. Capítulo 6, na cova dos leões. Ele ora, Deus envia o seu anjo que fecha a boca dos leões. Capítulo 9, estudando as profecias de Jeremias, tentando compreender sobre o cativeiro, e vendo que o cativeiro deveria durar apenas 70 anos, mas não enxergando como o cativeiro poderia se findar, ele começa a orar, confessando os seus pecados e os pecados do povo, e enquanto ele está orando, quem é que chega e fica ao lado dele ali? O anjo Gabriel. A gente vê Daniel orando, a gente vê Deus agindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus ouve nossas orações? Ouve?
Ouve mesmo? Se Deus ouve, Deus responde nossas orações? Responde? Responde mesmo? Mas você já teve a impressão que Deus esqueceu de você? Tem você orado por algo há muito tempo e aparentemente nada acontece? Eu já. Eu tenho uma oração que eu fiz todos os dias da minha vida. Um coração que eu fiz todos os dias desde criança. Parei de fazê-la tem 1 ano e pouquinho. Daniel era homem de oração mesmo? Sim ou não? Agora Daniel cancela todos os compromissos dele. Tudo. Sai do palácio. Para fazer oração intercessora. Em prol do povo de Deus, da reconstrução da casa de Deus. Ele nem voltaria mais para Jerusalém. E ele ora e jejua parcialmente por 1 dia. E ao final de 1 dia, aparentemente, o que foi que aconteceu? 1. Aí depois de 1 dia, aparentemente, o que foi que aconteceu? Nada. 2 dias. 5. 10 dias. 20 dias. Mas peraí, Daniel não era homem de oração? Deus se esqueceu de Daniel? Será que Deus realmente ouve nossas orações? Será que Deus realmente responde nossas orações? Eu nasci num lar adventista. Costumo dizer meio adventista. Minha mãe era da igreja, meu pai não. De fato, meu pai era um alcoólatra. Na minha infância e juventude, eu vi meu pai bêbado todos os finais de semana, sem uma única exceção sequer. Ele só não bebia na semana por causa do trabalho. Como eu falei, eu nasci no Rio de Janeiro. Quando a minha irmã nasceu, minha mãe resolveu parar de trabalhar e se dedicar a nos criar. Pouco tempo depois, meus pais resolveram se mudar para Minas Gerais. Obrigado. Resolveram mudar para Minas Gerais. Ao se mudarem para lá, a minha mãe comprou uma máquina de tricô para fazer roupas de lã, blusas, cachecol, luva, meia, para ter um dinheirinho, comprar suas coisinhas. Ela começou e deu certo, tinha um bom movimento. Mas o meu pai pegava todo o dinheiro da minha mãe, catava tudo, e ela não ficava com 1 centavo. Ele dava uma desculpa, porque as intenções iam além disso. Mas a desculpa que ele dava, e ele proibia a minha mãe, é que era para garantir que minha mãe não devolveria o dízimo e não compraria nenhum material da igreja, que ele proibia. Só que meu pai, como eu mencionei, trabalhava. E minha mãe conseguia algumas encomendas que ele não ficava sabendo. E dessas encomendas ela guardava o dinheirinho todo, escondido dele. 100% do dinheiro. Para fazer principalmente 2 coisas. Ela juntava o ano todo, encomendinha, que ele não ficava sabendo. Primeiro, ela devolvia o dízimo de tudo aquilo que ela havia vendido, mesmo não ficando com nenhum centavo. Eu aprendi fidelidade nos dízimos e nas ofertas com a minha mãe, ainda criança. Vendo o empenho dela para ser fiel a Deus sobre o trabalho que ela havia exercido, mesmo não tendo o direito de permanecer com o dinheiro dela. Segundo, aquela época só se fazia no mês de outubro. Ela juntava o dinheirinho o ano inteiro para quando chegasse o mês de outubro, assinar a lição da escola sabatina. Dela e para mim e minha irmã. Eu sempre tive a literatura da igreja, a duras provas e sacrifício de minha mãe. Há 7 anos que eu comecei a assinar a lição para minha mãe. Eu nem sei porque eu demorei tanto a assinar a lição para ela. Para mim não é tão difícil dar a assinatura da lição para ela quanto foi para ela dar para mim. Eu estava assinando também a revista Adventista, que ela gosta muito, a despeito de hoje ir receber nas igrejas. E
eu sempre assinei para ter certeza de que ela vai estar com a revista dela, que ela gosta. Minha mãe juntava dinheirinho, além de assinar a lição, ela às vezes assinava para a gente a Nosso Amiguinho. Eu não tive Nosso Amiguinho toda a minha infância, mas alguns anos eu tive. Quantos aqui já tiveram Nosso Amiguinho? Alguns já. Nós tínhamos uma assinatura só, para mim e para minha irmã. Então, todo mês, quando chegava uma edição, minha mãe tinha que administrar uma briga, ou evitar que a briga ocorresse entre eu e minha irmã. Em no máximo 2 dias, devorávamos aquela revistinha e ficávamos aguardando a próxima edição no mês seguinte. Todo mês se repetia. Às vezes ela conseguia comprar para a gente alguns volumes das Belas Histórias da Bíblia. Se lembram? Quantos se lembram das Belas Histórias da Bíblia? Bom, ainda tem, né? Os que se lembram bem ainda. Se tem, ainda vou perdoar. Mas os que se lembram são os que, como eu, estão ficando velhos. E eu lembro que minha mãe completou a coleção quando eu tinha 8 anos. Essa coleção pagou boa parte dos meus estudos. Eu comportei com ela quase que o teológico inteiro. Aos 8 anos, a idade que eu tinha quando eu li a Bíblia pela primeira vez, nas Belas Histórias da Bíblia, em 1 ano. Minha mãe dividiu de forma que eu ia ler do volume 1 ao 10 de Gênesis e Apocalipse naquele ano. Aos 9 anos ela aumentou o desafio. Agora é a hora de você ler a Bíblia na Bíblia. E a idade que eu tinha quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez em 1 ano, 9 anos. E também foi com essa idade que eu li meus 2 primeiros livros do Espírito de Profecia. Primeiros Escritos e Vida e Ensinos. Eu louvo a Deus pelo empenho e dedicação da minha mãe. Mas você pode pensar, mas peraí, pastor, se teu pai proibia tua mãe de comprar material da igreja, ele não via lá essas belas histórias, nosso amiguinho, lição? Via. Eu tinha uma tia que faleceu agora, poucos dias, que era esposa de pastor. Ele já falecido há um pouco mais, falecido pastor Pavel Moura. E minha tia, às vezes mandou para a gente de fato, já me deu o Nosso Amiguinho, já me deu o volume de Belas Histórias. Ela ligava sempre em outubro para minha mãe e perguntava, e aí, Cleide, como é que foi o ano? E minha mãe entendia a pergunta. Fala, já fiz a assinatura da lição dos meninos. Fala, conseguiu comprar alguma coisinha a mais? E às vezes, em algum ano que minha mãe não conseguia, ela enviava. Mas meu pai achava que tudo provinha dela. E assim, minha mãe foi mantendo a gente, conhecendo, estudando e aprendendo da palavra de Deus desde criança. Só que meu pai tinha uma outra proibição. Eu cresci numa cidade pequena, na ocasião não tinha igreja. Já haviam algumas famílias adventistas que se reuniam em casas. E meu pai não admitia, em hipótese alguma, minha mãe ir para a igreja comigo e com a minha irmã, principalmente por ainda a igreja ser na casa de alguém. Mas meu pai pescava todos os sábados, saía cedinho e só voltava à noite. E adivinha onde é que minha mãe ia todos os sábados comigo e com a minha irmã? Na igreja. Até que um dia a pescaria furou. E ele voltou cedo para casa e logo se depara com minha mãe, comigo e com minha irmã, todos arrumadinhos da igreja. Eu me recordo de ver a briga do meu pai com a minha mãe por ter nos levado para a igreja. Nessa briga, meu pai quebrou os dedos da mão da minha mãe, porque nos levou à igreja. Eu me recordo de sentar no quintal, na escada, quintal da frente, chorar e orar a Deus, pedindo que transformasse a vida do meu pai. Eu não lembro a idade que eu tinha, eu era bem novo, uns 6, 7 anos, e eu chorava algum tempo pelo meu pai. Eu orei pelo meu pai todos os dias. É a única oração que eu fiz todos os dias da minha vida. 25 anos de pastor. Deus não ouve a oração de uma criança. Deus não ouve a oração de um pastor. Será que Deus realmente ouve nossas orações? Será que Deus realmente responde nossas orações? Se Deus ouve e responde, por que Daniel, um homem de oração, cancela todos os seus compromissos
para orar em prol do povo de Deus, da casa de Deus. Orar e jejuar parcialmente e nada acontece. Mas ao final de 21 dias, algo ocorrera. Acompanhe comigo a partir do verso 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Após 21 dias, um ser misterioso aparece a Daniel junto do rio Tigre. Que ser era este? Quem é que estava ali diante de Daniel no rio Tigre? É interessante que se nós formos para Apocalipse, você pode ler depois em casa, no capítulo 1, quando João estava lá na ilha de Patmos, e Jesus aparece para ele em glória e majestade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, João descreve, ali a partir do verso 10 do capítulo 1 em diante. Se você ler em casa depois, está lá em Apocalipse, e reler aqui, você vai ter a impressão que João copiou o que está aqui em Daniel. As palavras que acabamos de ler aqui em Daniel. Quem é que estava diante de Daniel no rio Tigre? Jesus Cristo. Mas não como servo sofredor, não como aquele que nascera na manjedoura. Ele estava ali como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é por isso que os homens que estavam com Daniel fizeram o quê? Correram, fugiram de medo. Sabe por que eles fugiram? Presta atenção que eu vou falar. Porque é impossível estar em pé diante de Cristo em glória e majestade sem antes tê-lo no coração. E é por isso que os homens, quando virem Jesus voltando, na segunda vez nas nuvens dos céus, que não tiverem no coração, de acordo com o Apocalipse, farão o quê? Fugirão, pedindo que rochas e montanhas caiam sobre suas cabeças, escondendo da glória daquele que vem nas nuvens. Até Daniel, quando ouviu a voz de Cristo, o que aconteceu com ele? Caiu, desmaiou, caiu sem sentidos, rosto em terra. Mas peraí, pastor, Daniel não tinha Cristo no coração? Tinha. E também tinha o que mais? Natureza pecaminosa. Quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Toda natureza pecaminosa será removida de nós. E nós olharemos para os céus e diremos: eis o nosso Deus a quem tanto aguardávamos. E estaremos face a face com Cristo Jesus. Entra em cena agora um outro personagem. A Bíblia aqui, o livro, não diz quem é. Pelo contexto, qual era o anjo que sempre entrava em contato com Daniel? Gabriel. E isso é referendado no livro Profetas e Reis. Surge Gabriel. Daniel está desmaiado. O que Gabriel faz? Acompanhe comigo aí, verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Imagina a cena comigo aqui. Daniel está ali, caído no chão, desmaiado. Agora vem o anjo mais poderoso do céu, se agacha, toca Daniel com suas mãos, começa a ajudar Daniel a se levantar. Então chama Daniel pelo nome e diz o quanto ele é amado. Você já parou para pensar nessa cena? Quantos gostariam que um anjo lhe aparecesse, te chamasse pelo nome e te dissesse o quanto você é amado, o quanto você é amada?
Quantos gostariam? Deixa eu ver as mãos. Todos? Mas deixa eu te dizer algo. Nenhum anjo precisa vir aqui para te dizer isso, porque esta é a mensagem de toda a palavra de Deus. Você é muito amado. Você é muito amada. Essa é a mensagem de toda a palavra do Senhor. Agora me permitam fazer um pequeno parênteses aqui. Não é o sentido literal do texto. Não quero fazer nenhuma alegoria. Mas me permito tirar uma aplicação desse texto. Daniel está caído. E qual é a atitude do céu? Ajudá-lo a se erguer e deixar claro o quanto ele é amado. Quando um servo de Deus cai em pecado, qual é a sua atitude? Quando um ancião peca, cai, qual é a sua atitude? Está vendo? Sabia. Aquele ancião, aquela anciã, aquele é um famigerado, que não vale nada. Está aí, ó, revelou agora. Qual a tua atitude quando um pastor cai em pecado? Está vendo? Era um hipócrita, safado, um não sei o quê. Qual a tua atitude quando um servo de Deus cai em pecado? Criticar? Jogar pedras? Essa não é a atitude do céu. Eu falei com vocês que eu cresci na igreja. Cresci mesmo. Mas eu vou ser honesto com vocês. Eu tive 2 anos de muitas lutas na minha vida. Entre os 15 e 17 anos, eu levei um cristianismo dividido. Parte desse período eu tinha atividades na igreja. Eu fui diretor jovem na igreja, mas eu tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Eu fiz muita coisa de errado nesse período. Como eu falei, eu cresci no interior de Minas. Os distritos naquela época lá tinham mais de 30 igrejas. Várias cidades. A gente via os pastores umas 2 vezes por ano. Os anciãos tocavam tudo. E aí, num domingo no culto, o primeiro ancião chega para mim, um jovem de 17 anos com a vida torta, e diz: Aguinaldo, depois do culto eu queria conversar contigo ali atrás na salinha pastoral. Você não precisa ser muito inteligente para saber que se o principal líder espiritual da igreja, você com a vida toda torta, te chama para conversar, o que te aguarda. Eu lembro que eu sentei na igreja, eu lembro de muitos sermões que eu ouvi de pregadores da minha infância e juventude. Mas nesse dia, eu não faço ideia, ninguém subiu lá na frente. Porque eu passei o culto inteiro pensando: o que esse irmão está achando que ele é? Meu pai? Minha mãe? O que ele está pensando? Se ele falar que eu faço isso, eu comecei a listar algumas coisinhas que eu fazia de errado, né? Eu falei assim: se ele falar que eu faço isso, eu vou dizer: ó, aqui na igreja fulano faz isso de errado, Beltrano faz aquilo outro, Ciclano faz aquilo outro mais. Eu falei: eu vou acabar com todo mundo aqui nessa igreja. A igreja era pequena, eu cresci ali. Ele vai estar achando que eu sou um pecador? Não tem um que não peca nessa igreja aqui. Ele vai ver comigo o que ele está pensando que ele é. E eu comecei a listar, e é literal, não estou exagerando, os palavrões que eu ia dizer para ele. E por fim eu pensei assim: ó, quer saber de uma coisa? Se ele me encher muito o saco, eu vou mandar ele para tal lugar, vou me embora dessa igreja e nunca mais volto aqui. Acabou o culto. Eu fui lá para trás, eu tremia igual vara verde. Branco igual eu, quem é branco igual eu sabe, não existe branco. Ora você é branco, ora você é vermelho. E nesse momento eu era só vermelho, ardia, eu sentia a orelha queimando. Eu era todo encurvadinho, assim, estava todo encolhidinho, assim, ficava olhando para baixo. O que ele está achando? O que ele está achando? Ele vai ver, ele me paga. Ele está achando que é meu pai, minha mãe? Eu vou mandar para tal lugar, vou me embora dessa igreja, nunca mais volto aqui. E aí eu escutei os passos no corredor. À medida que eu escutava o barulho de sapato no corredor, aí que eu tremia. A porta da salinha pastoral por fora se abriu. E ele entrou. Quando ele entrou, eu só vi o bico de sapato. Estava encolhido, eu vi o sapato, eu fiz assim, ó, para ver se era ele. Quando eu vi que era ele, aí eu comecei a tremer mais, eu me segurando para ele não me ver tremendo. E eu pensando: é agora, é agora, é agora. Ele vai ver, ele me paga, vou mandar para tal lugar. Vou embora dessa igreja, nunca mais volto aqui. E ele começou do lado de lá: Aguinaldo, eu te chamei aqui para te dizer. E quando ele ia lá, eu de cá estava assim: é agora, vou mandar, ele vai ver, vou mandar para tal lugar, vou embora daqui, não volto mais. E ele concluiu a frase: eu te chamei aqui para te dizer que eu te amo muito.
Eu com 17 anos, um ancião de meia idade, simples, pintor de formação. Eu ergui os olhos, olhei para ele assustado, e ele continuou. Guinaldo, eu te chamei aqui para te dizer que essa igreja te ama muito e que Jesus te ama muito mais. Eu quero que você saiba que você é muito importante para mim. Você é muito importante para essa igreja e você é ainda mais importante para Jesus. Eu sei que você está passando por lutas. Eu sei que você está enfrentando problemas. E eu quero que você saiba que eu estou do seu lado. Se em algum momento você quiser se abrir, se em algum momento você quiser conversar, sabe que eu estou aqui por você. Você acha que eu falei A ou B com ele? Nada. Porque naquela época eu achava que o homem não podia chorar. E a vontade minha era desabar a chorar. E se eu falasse A, eu não conseguiria, porque estava um nó aqui, eu tentando segurar para não chorar na frente dele. Quando ele terminou, e eu saí, desci o degrau, primeiro degrau da igreja, eu desabei a chorar. Comecei a chorar. E eu fui embora para casa chorando. Sabe o que eu fazia naquela época, alguns domingos à noite? Naquela época a gente usava Bíblia e nada, não tinha projeção. Era o cantar ao Senhor. Eu tinha um esconderijozinho, que às vezes eu saía da igreja no domingo, eu escondia minha Bíblia e meu inário, ia para a gandaia. Talvez a melhor palavra hoje para ilustrar seja balada. Aprontava. Voltava a pegar minha Bíblia e meu inário e ia para casa com cara de crente lavado. Mas naquele dia, eu desci as escadas, chorando. Fui embora direto para casa, chorando e orando. E pedindo, Senhor, transforma a minha vida. Eu não posso continuar vivendo dessa forma. Eu costumo dizer que 3 pessoas vão ter uma estrela na coroa referente à minha vida. A primeira delas é minha mãe, pessoa que mais me influenciou espiritualmente. A segunda, meu professor do juvenis. A segunda pessoa que mais me influenciou espiritualmente. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, um doutor. E já cursava mestrado na cidade que eu cresci, Viçosa, em Minas Gerais. E era meu professor do juvenis. E marcou a minha vida de um jeito inigualável. Terceira pessoa, irmão João Liberato. Aquele ancião simples que me chamou para conversar. Você sabe o que a maioria dos líderes teria feito comigo? Nada. Sabe o que eles teriam feito? Virado para um outro irmão, para outra pessoa. Rapaz, nem te conto. E quem era eu? Um adolescente da igreja? Mas minha mãe era líder na igreja. Sabe o que eu vi o filho da irmã Cleide fazendo? Nem eu sei o que foi que ele descobriu. Eu nunca tive coragem de perguntar para ele o que ele descobriu, que era tanta coisa de errado que eu fazia na época. Falei, é melhor largar isso para lá. Eu nunca perguntei para ele o que ele descobriu. Mas enfim, ele ia dizer, sabe o que eu vi o filho da irmã Cleide fazendo? Nossa, está fazendo isso? Gente, não, temos que lidar, reunir a comissão, vamos ligar para o pastor. E quando eu fosse me dar conta, nem membro mais da igreja eu era. Ele teria tornado o meu caso público. É o que a maioria dos líderes faz. Mas ele não. Ele seguiu a Bíblia. Viste alguém em pecado? Vai ter com ele. Se ele te ouvir, ganhaste-o para Cristo. E foi o que ele fez. Ele não tornou meu caso público. Sabia que na igreja que eu frequentava lá, ninguém nunca soube, com exceção dele. Descobriram depois que eu contei isso do púlpito, um dia que eu preguei lá. Vi a emoção dele e me marcou. E um dia na Paulista Leste, o secretário do campo aprontou para mim. Num concílio de ancianato trouxeram ele. Eu quase infartei do coração. Porque eu devia fazer um encerramento do concílio de ancianato e não deixaram eu entrar. O secretário entrou e daí a pouco, quando eu olho, está lá o irmão João Liberato com a esposa. E sabe qual foi a ideia do secretário e dos departamentais? Não era meramente fazer uma surpresa para mim, que foi, quase me mataram, e essa é a verdade, de tanto que eu chorei. Eles queriam mostrar para os anciãos que estavam ali. Um ancião, esse senhorzinho aqui, ó, teve tato com um adolescente rebelde. Esse adolescente rebelde se tornou pastor
É o nosso pastor geral hoje. E aí concluíram. Ele dá estudos bíblicos, sabia? Como pastor, ele dá estudos bíblicos. Aí eu quase morri. Porque quando eu olho para trás, estavam os proprietários da casa que eu morava. Um projetista de peças para automóveis, para Honda, Toyota, etc. E uma advogada. Eram os proprietários da casa que morávamos, com a filhinha, dentro do tanque batismal. Alguns meses dávamos estudos bíblicos para eles. Eu e minha esposa. E agora eu estava ali dentro do tanque. Um ancião. Contato com um adolescente. Essa é a atitude do céu. Erguer quem está em pecado. Não significa que às vezes a gente não vai ter que censurar ou até remover do hall de membros da igreja. Porque quando o caso é público, a gente tem que fazê-lo. Mas ainda assim, fazemos mostrando ao pecador, à pecadora, o quanto ele ou ela é amado por essa igreja e pelos céus. E ajudando a reerguer. Essa é a atitude do céu. Voltemos ao texto bíblico. Depois de ajudar Daniel a se erguer, mostrar o quanto ele é amado, as palavras do anjo para Daniel são tremendas. Olha o que o anjo fala, verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o... que dia? Primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvir as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando é que a oração de Daniel foi ouvida? Quando é que ela foi respondida? No primeiro dia. Queridos, no exato momento que você fecha os seus olhos, no exato momento que você dobra os teus joelhos, Deus ouve a sua oração e Ele a responde. Mas peraí, pastor, se Deus ouve e responde a oração, por que nada aconteceu? Por que eu estou orando há tanto tempo em prol de algo e não vejo nada acontecendo? Se Deus ouve e responde, então Ele me abandonou, Ele se esqueceu de mim. Por que o senhor tem orado pelo teu pai a vida toda? Sabe qual é o nosso problema? Comumente nós dizemos que Deus responde às nossas orações de 3 maneiras. Me ajude, quais são? Sim. Como? Não? Deus diz não pra gente? Deus é malvado assim? É sério que Deus diz não pra gente? Quantos aqui são pai ou mãe? Deixa eu ver as mãos. Pode baixar. Olha o que eu vou te perguntar agora, presta atenção, não me faça você tentar achar que você está mentindo. Quantos que são pai ou mãe aqui? Nunca, nenhuma única vez sequer disse um não para um filho ou uma filha? Levante a mão. Ainda bem que ninguém levantou, porque senão ia achar que... Mas, é sério que vocês dizem não para os filhos de vocês? É sério que essa igreja aqui está cheia assim de pai e mãe malvado? Cadê as crianças e os filhos? Os pais de vocês dizem não para vocês? É sério isso? Mas que pais e mães malvados! Eu não acredito que eles dizem não para vocês. Não é possível. Fazem para o bem? Eu falei com vocês que eu tenho 2 filhos. Eu não sei se foi o primeiro, mas que eu me lembre, que está na minha mente, foi o primeiro não que eu disse para o meu filho. Ele cismou de rasgar meus livros. Imagina, eu sou pastor. Como eu falei, ele nasceu, eu estava começando o 2º ano de teologia. Eu sofri muito para pagar meus estudos, comprando meus livros, e ele lá rasgando, não dá certo. E ele ia para os livros, ora dando uns passinhos, ora engatinhando. Quando chegava lá, começava a rasgar, eu tirava de lá. Não. Livro do papai, trabalho, não. E aí basta você ter uma criança para já descobrir que o texto bíblico procede. Em pecado me concebeu a minha mãe. Porque quando ele voltava lá para os livros, eu olhando de longe, dizia não, ele fazia assim com a mãozinha para pegar. Só que antes de pegar, ele virava assim. E eu dizia assim, não. E ele ia de novo com a mãozinha. Já vinha aquele sorriso pecaminoso. E eu dizia, não. Até que lá se foi o primeiro tablefe. Paf! E ficaram 4 dedos no bumbumzinho dele lá. Chorou ele e minha esposa. Os 2 choraram. Depois ele encafifou de enfiar dedo na tomada. Eu achava que isso era piada. Até virar pai. E ele queria pegar a tomada.
Rapaz, mas eu tirei ele tanto de perto da tomada que um dia eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Deixa esse menino enfiar o dedo aí. Ele vai levar um chocão bem dado que eu quero ver se ele volta para juntar uma tomada de novo. Só que essa eu não tive coragem de deixar. Fiquei com medo dele se machucar. Depois veio minha filha. Minha filha encafifou também com meus livros. Só que eu acho que na cabecinha dela ela pensou assim, não, rasgar é coisa do meu irmão. Eu preciso ser original. E ela começou a rabiscar meus livros. Eu tenho alguns até hoje rabiscados lá em casa. Que ela rabiscou. A gente diz não para os filhos, por quê? A princesa ali já respondeu. Porque nós queremos o bem dos nossos filhos, porque nós os amamos. E nós já temos uma experiência de vida. Sabemos que dedo na tomada pode dar choque. Quem tem mais experiência de vida e sabe mais as coisas? Nós ou Deus? Confie quando Deus te diz não. Porque Ele te ama muito e sabe o que é melhor. Assim como nós cuidamos e protegemos nossos filhos, Deus também o faz. Nós podemos errar com nossos filhos, Deus jamais erra conosco. Terceiro, espera um pouco. Tudo certo. Sim, não, espera um pouco. Só que o problema é que existe um fator que influencia as 3 maneiras que Deus tem para nos responder. Como, pastor? Nós sabemos disso, mas nós esquecemos. E às vezes a gente fica sem entender. Mas esse fator está influenciando. Que fator é este? Te prepara. Tá bem acomodado aí? Te prepara. Porque Deus vai agora abrir o véu na frente dos teus olhos, que separa o mundo visível do mundo invisível. Com o verso 12 em mente, que acabamos de ler. Desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Leiamos o verso 13. Então, com as palavras do verso 12, verso 13 começa. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Para aí, vamos entender. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Vou facilitar. Quem é o príncipe deste presente século? Satanás, Efésios capítulo 6, verso 12, capítulo 2, verso 2, Satanás. Qual era o império que dominava o mundo naquela época? Medo Pérsia. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Satanás. Olha o que o anjo Gabriel está dizendo. Quando você começou a orar, Daniel, no primeiro dia, eu vim, Deus me enviou. Mas o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, me resistiu por... Quantos que está escrito aí no verso 13? Quantos dias? Consegue entender? Há quantos dias Daniel estava orando? Quando a oração de Daniel foi ouvida e respondida? No primeiro dia. Consegue entender? Quando Daniel começou a orar, Deus olhou para Gabriel e disse: Gabriel, meu servo Daniel está orando. Vai responder a oração dele. E Gabriel veio. Veio para trabalhar com Ciro. Mas eu te pergunto, Satanás queria ver o templo de Israel reconstruído? Não. E essa tarefa ele não confiou em nenhum dos seus demônios, ele foi em pessoa. E uma verdadeira batalha começou a ser travada na mente de Ciro. De um lado, Lúcifer, aquele que um dia ocupara o primeiro lugar na corte angelical, mas se rebelara contra Deus e foram expulsos do céu. Do outro lado, Gabriel, aquele que assumira o lugar deixado por Lúcifer. Como nos desenhos, né? De um lado um capetinho, do outro lado um anjinho. Eu e você vivemos no meio de um grande conflito. E às vezes nos esquecemos disso. Quando eu e você oramos em prol do nosso casamento, Deus ouve e responde, envia anjos. Mas Satanás não quer ver o seu casamento feliz. E ele também envia os seus demônios. Quando oramos em prol da saúde, quando oramos em prol da vida de um filho, de uma filha, quando oramos pela nossa vida espiritual, não importa pelo que estejamos clamando, o inimigo não quer ver a nossa alegria, o inimigo não quer ver a nossa vida sendo restaurada. Nós vivemos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal,
E sabe qual é o nosso problema? Nós não oramos. Daniel parou de orar? Não. Daniel continua orando. Eu, às vezes fico pensando, se Daniel tivesse orado por 10 dias, será que a história seria diferente? Não sei. Mas eu sei que a serva do Senhor diz que é um mistério. No drama do grande conflito, Deus se impôs limites e começou a prestar contas para as suas criaturas. E há coisas que Deus não faz, mas que se eu e você orarmos, abriremos portas e janelas pelas quais Deus pode agir, e Ele não agiria se não orássemos. Daniel não parou de orar. E após 21 dias, e aqui é a minha imaginação, Deus se levanta de seu trono e diz: basta, Satanás, meu servo Daniel continua orando, e eu preciso respeitar seu livre-arbítrio. E ele olha para o lado e diz: vá, meu filho, vá e responda a oração do meu servo Daniel. Porque como é que o verso 13 conclui? Porém Miguel, quem é Miguel? Jesus Cristo, Judas 9, Daniel 12, 1, Apocalipse 12, Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses 4, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Jesus se levanta de seu trono e vem em glória e majestade como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Cristo em sua glória e majestade. Não existem principados e potestades, não há Lúcifer que possa. E nós conhecemos a história. Não apenas o decreto de Ciro foi mantido, como outros 2 decretos foram assinados. O templo foi reerguido, a cidade foi reconstruída, os muros foram reedificados. Em luta sim, porque o diabo não para nunca. E quanto mais se aproxima o fim, mais intenso ele está, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Mas Daniel não parou de orar. E aí Jesus aparece a ele, junto do rio, como que dizendo: Daniel, fica tranquilo, está tudo certo. A vitória é certa. Vai para casa, vai descansar. Não precisa ficar mais aqui no rio. Está tudo sob controle. Só que o anjo faz mais. O anjo começa a conversar com Daniel, narra tudo isso para ele. Só que se nós continuássemos lendo e o tempo já acabou, o anjo adentra o futuro, porque isso aqui é um bloco só. Vai capítulo 11, vai capítulo 12. O anjo vai para o Império Grego, vai para o Império Romano, vai para a Europa dividida, vai para as tentativas de unir a Europa numa só de novo, vai avançando até que chega em Tatuí, na igreja central de Tatuí, em 2023. Porque essa mensagem não era apenas para Daniel, é para você. A vitória é certa. Eu não sei que luta você está enfrentando. Eu não sei pelo que você vem orando. Mas eu sei que Deus quer te dizer nessa manhã: confia, a vitória é certa. Descansa. Está tudo sob controle. A vitória é certa. E o anjo fez mais. Ele adentrou a dias que ainda estão por vir. Porque o verso 1 do capítulo 12 fala da segunda vinda de Cristo. Quando Miguel vai se levantar pela última vez de seu trono. E haverá tempo de angústia como nunca houve antes. Está falando da segunda volta de Jesus. E o anjo termina a mensagem. Daniel não entendeu muita coisa. Ele entendeu que podia ir para casa e que a vitória era certa. Mas o anjo avançou o futuro. Falou de quando o livro de Daniel seria aberto e os seus ensinos começariam a ser desvendados. Falou da volta de Cristo, do tempo de angústia, da perseguição do povo de Deus. Mas eu quero concluir lendo o último verso do livro de Daniel, verso 13 do capítulo 12. Para mim, esse é um dos versos mais bonitos da Bíblia. Depois de explicar tudo, depois de deixar uma mensagem para mim e para você, o anjo olha para Daniel e diz o seguinte, verso 13 de Daniel 12: tu, porém, dá para acrescentar o nome dele aí, Daniel, segue o teu caminho até ao fim. Daniel, eu sei que você não entendeu tudo, fica tranquilo, segue o teu caminho até o fim, volta para casa. Aqui tem uma mensagem para os teus irmãos que virão. A vitória é certa, não só para você, não apenas para Israel, para Jerusalém. A vitória é certa para todo servo do Senhor, para aqueles que ainda virão.
Então segue o teu caminho até o fim, vai para casa. Pois descansarás. Daniel, você vai morrer. Você não vai ver essas coisas acontecendo. E esse texto seria muito triste se ele terminasse aqui. Mas ele termina aí? Não. Mas ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Ah, Daniel, quando Miguel se erguer de seu trono pela última vez, e houver tempo de angústia como nunca houve antes, ele bradará: despertai, despertai vós que dormi no pó. E Daniel, você vai estar descansando. E você ouvirá a melodiosa e poderosa voz de Cristo Jesus. E você ressurgirá perfeito, Daniel, para receber a tua herança nos méritos de Cristo Jesus. Essa mensagem para Daniel é para mim, para você. Não importa se estaremos descansando ou vivos, todos receberemos a nossa herança naquele dia. Até lá, a vitória é certa. Sabe por que nós sofremos tanto? Que nós não oramos. Nós somos muito bons em reclamar, mas não oramos. Se a mazela vem, nós reclamamos. Para todo mundo, reclamamos com Deus, esperneamos, mas nós não oramos. Daniel não parou de orar. Quer ver como a gente não ora? Quantos aqui já fizeram como Daniel? Cancelaram tudo, toda a agenda, todos os compromissos, estudo, trabalho, tudo, para se dedicar única e exclusivamente a orar e a jejuar parcialmente por 21 dias. Levante as mãos. 15 dias. 10. 5. 4 dias. 3 dias. 2 dias. Eu não vou perguntar. Você consegue entender? Nós somos bons de reclamar, mas nós não usamos as armas que Deus nos deu. Nós queremos vencer tudo pelas nossas forças. Deus nunca te pediu isso. Deus nunca te pediu para lutar com tuas próprias forças apenas. E eu conto essa história para concluir. Eu tinha 18, 19 anos quando eu aprendi isso. Lá no Espírito Santo, alguém pregou um domingo à noite sobre este assunto e aquilo marcou minha vida. E eu decidi que a partir daquela segunda-feira, o dia seguinte, eu começaria meu dia com Deus, eu terminaria meu dia com Deus. Eu trabalhava no hospital, eu entrava às 7 horas e eu tinha que pegar o ônibus das 5 da manhã para chegar às 7. Eu já levantava bem cedo, mas resolvi acordar um pouquinho mais cedo e começar meu dia com a meditação matinal. Eu não lembro quem escreveu a meditação daquele ano, mas eu lembro o que eu li naquele dia. Era sobre Enoque, e o verso era: Enoque andou com Deus. Eu li o comentário. Eu lembro que eu fiquei pensando, como é que um homem pode ter estado tão próximo assim de Deus, no mundo já de tanto pecado, a ponto de Deus levá-lo em vida. Orei, terminei de me arrumar, fui trabalhar, entrei no ônibus, passagem, não lembro os valores, digamos que custasse R$5, eu dei 10 para o trocador, e ele me devolveu 15, ao invés dos 5 que deveria ter me devolvido, achando que eu tinha dado 20 para ele. O que foi que eu fiz? O que você acha? O que foi que eu fiz? Eu não apontei uma arma para ele nem nada. Eu ali, meus 18, 19 anos, eu olhei assim, rapaz, amanhã começou bem, ganhei 10ão, passei a mão naqueles R$15, enfiei no bolso, virei e fui sentar. Quando eu fui sentar, na minha mente estalou: Enoque andou com Deus. Eu voltei, devolvi para ele os R$10, expliquei que ele tinha me dado errado, virei de novo e sentei lá no banco, no ônibus, e comecei a pensar assim: ué, o que aconteceu aqui? Por que eu dei os R$10 para ele? Eu não queria ter dado, eu queria ter ficado comigo. Agora eu perdi os 10ão, era para estar com 10ão a mais aqui. Naquela manhã, eu entendi o que o pregador tinha falado na noite anterior. E depois, lendo Mente, Caráter e Personalidade, só confirmei. Deus trabalha através da nossa mente. O que é que nós colocamos aqui? Se eu não tivesse começado aquele dia com Deus, talvez eu tivesse ficado com os R$10, não sei. Talvez não houvesse alimento suficiente para eu ouvir a voz do Espírito Santo trabalhando comigo. Ali eu entendi
que a minha verdadeira luta é como a de Jacó. Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. A minha verdadeira luta é para estar em comunhão. E é o Espírito Santo quem vai operar o milagre, vai efetuar tanto o querer quanto o realizar. Não sou eu quem venço o pecado. Eu sou salvo pela fé, eu sou santificado pela fé, e a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. A minha verdadeira luta é para estar com Deus, clamando em comunhão, para que Ele molde, arranque, mude, precisa ser arrancado, modificado ou colocado na minha vida. Ali eu entendi. Não lute só. Lute com as armas que Deus te deu. Oração, estudo da Bíblia e trabalho missionário. Se faltar um desses 3 na tua vida, você vai começar a definhar. Ah, pastor, o trabalho missionário só está forçando. Estou forçando? Para de fazer para ver. E segundo, você acha que Deus precisa de mim e de você para pregar? Onde você colocou isso na tua cabeça, que Deus depende de mim e de você? Se um único anjo aparecer aqui em cima da igreja, um serafim com 6 asas, toda a sua glória e majestade, quanto tempo? Para isso está na internet, nas televisões do mundo inteiro. Com quanto tempo um anjo pregaria o evangelho todo? Eu estou falando de algo, minha mente limitada pelo pecado. Deus não precisa de mim, de você. A missão está confiada a mim, a você, porque nós precisamos. Oração, estudo da Bíblia e trabalho missionário. Faltou um, vai definhar. Você vai começar a apodrecer. Vai estar aí, mas por dentro vai estar apodrecendo. São as armas que Deus nos deu. E essa é a nossa luta diária. E Deus vai nos moldando. Precisamos lutar, aprender com Daniel. Quero concluir agora. Mas eu quero fazer um apelo para você, para não desistir. Muito em breve Jesus vai voltar. A vitória é certa. Não desista. Quantos querem dizer a Cristo hoje, Senhor, eu tenho minhas lutas, o Senhor sabe. Tenho minhas dificuldades, mas eu não vou desistir. Eu quero começar os meus dias contigo, Senhor. Eu quero concluir os meus dias contigo. Antes de deitar, eu quero terminar orando. Repassa seu dia com Deus. Fala, Senhor, hoje eu saí de manhã para a igreja, a hora que eu fui virar na esquina, o carro me fechou. Mas, Senhor, eu xinguei o cara. Senhor, me perdoa, porque eu não tive domínio no trânsito. Eu xinguei ele mesmo. Senhor, hoje eu fiquei feliz porque aconteceu isso. Hoje eu fiquei triste que o pastor pregou até tarde demais na conta, pastor. Eu já estava bravo com o pastor, porque estava dando meio-dia e ele não acabava. Repassa o teu dia com Deus. Passa tudo. Passa o dia em espírito de oração. Estuda a Bíblia. Fala do amor de Cristo. Deus quer operar o milagre que você necessita. Não quer você agora, nessa manhã, dizer a Deus assim, Senhor, só sabe que eu estou lutando com isso. Eu preciso desse milagre. Opera esse milagre. Tira isso da minha vida, coloca isso. Transforma meu lar, transforma meu querido. E me ajuda, Senhor, a começar e terminar meu dia contigo. Eu não vou desistir. Eu vou lutar com as armas que o Senhor me deu. Até eu estar contigo. E me apossar da vitória que o Senhor me promete. Quantos querem dizer isso a Cristo Jesus? Deus seja honrado e glorificado. Se você quer dizer isso mesmo, vamos cantar então. Cante com força, cante com ânimo, com vida, como você nunca cantou antes. Não desistir.